Por exemplo, esse verbo aí, pedir. Diz pedir e dar-se-vos-á. E Jesus fala no versículo 8, porque aquele que pede, recebe. E eu te pergunto agora, quanta coisa já pediu a Deus e não recebeu? Quantas, Josimar? Incontável, né? Mas a palavra não parece um contraditório? Mas não é? Jesus não está falando aqui? Se a gente pede, a gente recebe? Jesus está falando no versículo 8. Peraí, então será que Jesus não estava bem nesse dia? O que aconteceu? Porque eu já pedi ao Senhor um carro novo e não recebi. Alguns pediram ao Senhor para se casar e não conseguiram. Alguém pediu ao Senhor um novo emprego e não conseguiu. Alguém pediu ao Senhor, me mostra uma igreja que cai fogo do céu, isso não aconteceu. E Jesus falou, se a gente pedir, a gente recebe. Não é verdade? A gente pedir, a gente recebe. E esse verbo pedir, né? Ele quer dizer petição com submissão à vontade de Deus. Necessidade de confiança. E olha o versículo 8, o que diz, porque aquele que pede o quê? Recebe. Eu acabei de dizer que um monte de coisa eu não recebi de Deus. A Bíblia mentiu? Não. Quando está dizendo no versículo 8, porque aquele que pede, recebe, aí você tem que fazer outra pergunta. Recebe o quê? O que você pediu? Ou a resposta de Deus? Você recebe a resposta de Deus. Nem sempre você recebe o que pede. Porque senão nós seremos como crianças. Você já viu criança que o pai dá tudo que pede? Ela não tem limite. Se você, como filho de Deus, pedir tudo a Deus, o tempo que você não tem limite. É verdade. Porque o ser humano não tem limite. É como criança, e nós somos como crianças para o Senhor. Então Deus não está dizendo que você recebe o que você pede. Ele só fala que você recebe a resposta do seu pedido. Ou sim ou não. Amém? Dá para você entender nesta noite? Tem coisa que eu recebi a resposta do meu pedido. Porque senão eu seria mimado. Eu ia pedir a Deus toda hora. Eu ia ser igual aquele cara que tem o gênio. Ia ser igual o super-homem. Né? Deus para mim seria o super-homem. Faça isso, passe por essa parede. Você não vê, né? O Herodes, faz o milagre aí, faz o milagre aí. Jesus fez? Não. Então Deus, o nosso pedido a Deus, ele está ligado à vontade de Deus. Amém? Você entende isso? Aí vai facilitar a sua vida. Quando Jesus está falando aqui, o verbo pedir, né? É que a gente pede e a gente recebe. Recebe o quê? O que nós pedimos? O texto não diz isso. Você recebe a resposta do Senhor, ou sim, ou não. É verdade. E a gente vê alguns personagens da Bíblia, né? Recebendo o não de Deus. E a gente sempre fala que a gente conhece as pessoas é quando você diz não para ele. Quando você pede uma coisa à pessoa, ou quando alguém te pede alguma coisa e você fala não para ele, é que você vai conhecer o caráter dele. É aí que você vai ver a manifestação. E Deus nos conhece muito, mais quando ele nos fala não do que quando fala sim. Porque quando ele fala não, ele vai ver o nosso grau de rebeldia, o nosso grau de revolta, o nosso grau de desânimo, se a gente volta ou não. Você pede uma coisa a Deus, você não recebe, será que você volta? Será que você não vai continuar a caminhada? E Deus começa a conhecer a gente. Porque muitas vezes o conhecimento entre nós e Deus vem do não. Por isso que Jesus está dizendo, pedir e dar-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Recebe a resposta de Deus. Sim ou não? Você vê Moisés.
Moisés queria entrar na terra, não queria? Pediu a Deus. E Deus falou para ele o quê? Não. Você não entra na terra, Moisés. Antes de você morrer, você vai ver a terra, mas não vai entrar. Levou Moisés um monte, mostrou-lhe toda a terra. Deus tinha os seus motivos. Então, quando Deus nega uma coisa para a gente, é porque ele sabe lá na frente. Por que não? O que Moisés, um cara já bem velho, ia fazer numa terra onde tinha que lutar com a espada? Cheio de reumatismo. Moisés precisava descansar. É verdade. Moisés não tinha que entrar na terra. Depois Moisés quer ver a face de Deus. Deus fala, não, você não vai ver minha face, você vai morrer. Você está em carne ainda. Ninguém vê a face de Deus. A Bíblia diz que ninguém nunca viu a face de Deus, a não ser Jesus. E Moisés insistiu, eu quero ver sua face, eu quero ver sua face. Aí uma hora Deus lá, fala, tá bom, Moisés. Minha face você não vai ver, não. Escondeu ele de trás de uma rocha, e a presença de Deus passou, já quase matou Moisés com os ventos. Olha só a presença, mas o cara quer ver a face de Deus em carne. Então são pedidos que foram negados, mas Deus respondeu? Respondeu sim, com não. Respondeu com não, e às vezes é assim que acontece. Um jovem chega para Jesus, em Lucas 12, 13, e fala, mestre, manda meu irmão repartir comigo a herança. Jesus atendeu ele? Não, pelo contrário. Ainda falou de guarda da avareza. Ninguém me pôs como juiz repartidor de coisas físicas na terra. Isso pode até acontecer pela obediência, pelo poder de Deus, mas não é o propósito do Senhor na sua vida. O pastor João acabou de falar aqui, né, da salvação em Cristo, da responsabilidade que é você aceitar Jesus como seu Senhor, do valor de Cristo para você quebrar uma coisa que é passageiro. É verdade. Então aquele jovem também, ele não recebeu, mas ele pediu. Ele não recebeu o que ele queria, mas recebeu a resposta de Jesus. Não, para de ser avarento. É verdade? É o que Jesus dá a entender para ele. Então muitas vezes Deus não atende os nossos pedidos, mas ele dá a resposta, é verdade. E muitas vezes nós não entendemos a resposta de Deus. Muitas vezes você precisa entender assim, Deus me faça entender a sua resposta. Me faça compreender.